a caminhada se torna difícil e queremos desistir. Mas o avivamento em tempos difíceis é que aconteceu nos anos atrás. Em momentos de crises veio o avivamento. Aqui vamos entrar no livro de Joel, ao qual a palavra no capítulo 1, versículo 4 vai dizer: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Aqui na época de Joel, eles já estavam vivendo crise. O gafanhoto, ele comeu, ele destruiu a agricultura daquela época. No 9 vai dizer: foi cortado a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Uma crise muito grande dentro da igreja. Na época de Joel, eles estavam entristecidos por tudo que estava acontecendo, viviam no meio de crises. Continuando no 10, vai falar: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Tempo de seca. No 12, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Viviam crises não apenas espiritual, mas financeira. No 17 vai dizer: a semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. No 18, como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque tem pasto também, os rebanhos de ovelhas são destruídos. Aqui ele continua relatando das crises que eles viviam naquela época. Hoje vivemos muitas crises. A gente vive crise financeira, a gente vive tempo de sequidão. Vivemos muitas das vezes preocupados com aquilo que precisamos se vestir, precisamos de comer, preocupados com o que está acontecendo no país. Mas como foi dito aqui, buscar primeiro o reino e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Contudo, entramos aqui no capítulo 2, versículo 12, que ele diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Que ainda que esteja no meio da crise, ainda o Senhor fala. E ele vem falar conosco hoje dizendo: se converta de todo o vosso coração, jovem. Não é apenas a gente dizer que ama a Deus, mas sim mostrar para Ele com as nossas atitudes que a gente ama o Senhor. O avivamento, ele vai vir sim sobre a igreja, mas no meio da crise é necessário que a gente tome uma posição. Não se prostrar diante da dificuldade, porque muitas das vezes, quando a dificuldade bate na nossa porta, a primeira coisa que falamos: não vou mais para a igreja, eu não vou orar mais, eu não vou louvar mais, eu não vou pregar mais, eu vou desistir. Mas aqui o Senhor, Ele pede para que a gente se volte de coração sincero, que a gente se volte e se entregue para o Senhor verdadeiramente, não apenas naquilo que falamos, porque às vezes estamos aqui na igreja levantando a mão dizendo glória a Deus, mas lá em casa vivemos pecados escondidos. Deus, aleluia. Em casa
casa perdemos tanto tempo com distrações, que é o celular. As distrações é uma armadilha de Satanás, porque ele rouba a semente que você recebe aqui quando você vai para o culto, mas quando você chega em casa, a semente é roubada. Sabe por quê? Porque às vezes você entra numa rede social e começa a ver o que não é para ver. Às vezes você senta na frente da televisão e começa a ver o que não é para ouvir e também não ouvir. Meu Deus! Eu não estou aqui para criticá-los, mas sim porque o Espírito Santo pede: se converta de todo o vosso coração. Se converter de todo o teu coração é se voltar para o Senhor com sinceridade e dizer para Deus: Deus, eu não consigo abandonar esse pecado, me ajuda. Senhor, eu não consigo vencer talvez a fofoca, porque, irmãos, pecado tem nome. Não adianta muitas das vezes dobramos nossos joelhos e falamos: Senhor, perdoa todos os meus pecados. E qual é o teu pecado? O pecado tem nome. O pecado da fofoca. O pecado muitas das vezes da pornografia. O pecado de vários outros tipos. O Senhor, Ele pede sinceridade. É você se apresentar diante de Deus e Senhor falar: Senhor, eu pequei hoje porque eu falei demais. Senhor, eu sou mentirosa. Senhor, eu sou mentiroso. Eu menti para os meus pais, eu menti para o meu irmão, menti para a minha irmã, menti para o meu pastor. Porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe quem você é. Às vezes, irmãos, o meu coração se entristece. Quantas pregações que eu vejo hoje que é coach, para te levantar o teu emocional, mas o espiritual continua morto. E aqui no meio da crise, talvez você esteja vivendo uma crise. Talvez está difícil dentro da tua casa, no meio da tua família. Ou às vezes está difícil de ser compreendido por alguém. São crises. Só que você precisa lembrar que no meio da crise existe um Deus, que é aquele que atravessou o povo no meio do mar vermelho. Ele demonstra que Ele é Deus. Aleluia. O povo de Israel vivia presos, aprisionados no deserto, porque o Senhor tirou eles da escravidão, mas mesmo assim a murmuração continuava. Falava: Moisés, por que você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Ai, porque não tem carne. Ai, porque não tem água doce. Ai, por causa disso. E quantas vezes somos assim, irmãos, sabendo que tem um Deus que manda coluna de fogo para aquecer. Sabemos que você tem um Deus que, se você pedir, Ele te dá. Por isso, irmãos, a palavra disse: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E como? E isso com jejuns. Vivemos uma geração que não sabe o que é jejuar. Aleluia. O jejum é fome por Deus. Porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque quando você se abstém do pão da terra, você começa a se alimentar com o pão do céu. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor pede jejum? É porque a nossa carne começa a estremecer, mas aí o teu espírito começa a se alimentar de uma maneira tal que você não quer mais sair da presença de Deus. Aleluia. Por isso, irmão, eu digo: se você parou de jejuar, volte a jejuar, para que você possa viver o sobrenatural de Deus.
Mas contudo ele diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele diz: resista, não ceda. Porque o diabo, ele vem no teu ponto fraco. Ele vem aonde mais te feriram. O diabo, ele vem aonde você tem mais dor. Jesus, quando ele estava lá em jejum, teve fome porque ele era homem. E Satanás, sabendo, ele quis aproveitar da fragilidade de Jesus. E é assim que Satanás trabalha. Ele vem na nossa fragilidade. No momento que você está vivendo mais extremo, ele vem e diz: se tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se torne pão. Mas mesmo Jesus, sendo filho de Deus, ele teve sabedoria em dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente precisa, irmãos, aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia! E ouvir a voz de Deus é viver debaixo de uma obediência. Aleluia! Ouvir a voz de Deus é você ter a certeza que não é para você ir para a direita, mas sim quando o Senhor dizer: vai para a esquerda, porque é o melhor para você. Aqui ele continua dizendo: isso com jejuns, com choro e com pranto. Não choramos mais na presença de Deus. Aleluia! Vivemos tempos que não temos mais o coração a quebrantar. É pouco lágrima, mais me vejam, mas não é Deus, eu preciso do Senhor. Aleluia! Aleluia! E quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei para o Senhor: meu Deus, quantas vezes se colocamos diante do Senhor 2 minutinhos e queremos sair correndo. Aí vem Deus e Ele fala: eu estou aqui. Chora para mim. Chora pelas almas. Aleluia. Pedro, ele chorou por causa do pecado dele. E ele chorava na presença de Deus com arrependimento. Davi chorou muitas vezes na presença de Deus, para que Deus pudesse ouvi-lo. E ele não queria sair daquele quarto enquanto não ouvisse